Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar aqui no Liberais com a Suelen Rosim. Ela é jornalista, cantora gospel e foi eleita prefeita de Bauru nas eleições de 2020. Bem-vinda, Suelen. Obrigada. Quero dizer primeiro que é um prazer enorme, admiro muito o trabalho de vocês e é sempre muito bom encontrar mulheres e colegas também, de certa forma, né? Claro. Como você disse, eu sou jornalista, a comunicação sempre fez parte da minha vida e agora a política começou a fazer parte, aí desde 2018 para cá. Prefeita em Bauru, cheio de muitos desafios, o executivo ele é desafiador, né? Minha primeira experiência, primeira eleição em 2018, mas a minha experiência eleita em 2020. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da vida, dos desafios. Suelen, eu queria começar perguntando, quero saber tudo sobre a sua carreira, mas como a gente acabou de ter uma eleição, né, domingo, eu queria saber o que você achou do resultado que a gente teve? Olha, primeiro que eu tenho uma expectativa muito grande acerca do que o Brasil e que o Estado de São Paulo vão realmente decidir, né, nesse segundo turno. E eu espero que seja favorável à reeleição do nosso presidente Bolsonaro e à eleição do Tarcísio. Eu sou não só uma grande apoiadora, mas alguém que teve um contato muito próximo, tanto do presidente, como tive a oportunidade de conhecer o Tarcísio em Brasília, assim que eleita, estive em Brasília, justamente para acirrar o contato, porque todo município precisa ter esse contato muito em conjunto, tanto no Estado como também na União. E eu diria a vocês, assim, lógico, a gente tinha uma expectativa sempre de decidirmos isso num primeiro turno, né? Acho que todo desejo de quem sabe exatamente a que veio na política, no meu caso sempre fui muito posicionada nesse sentido, sempre apoiei, até por uma questão de vida mesmo, de princípios. Então, acho que foi uma eleição que nós esperávamos, logicamente, mais, porque quem realmente quer conhecer, quem se aprofunda, sabe que o momento que o Brasil está vivendo, essa polarização, ela existe de fato, mas a gente precisa ver o que o Brasil passou no passado e fazer com que ele não viva isso novamente. A gente tem essa opção de escolha hoje. Então, acho que foi uma eleição acirrada, mas eu estou muito confiante na reeleição do presidente Bolsonaro e já imaginava que o Tarcísio teria uma ótima aceitação em São Paulo, pelo bom ministro que foi, por aquilo que São Paulo precisa construir a partir de agora, né? De uma pessoa nova que venha com gás para fazer do estado, o maior estado do Brasil, ser ainda melhor, né? Então eu tenho grandes expectativas. Fui uma das prefeitas que fui para a rua mesmo, as pessoas me viam em cima dos caminhões, pedindo voto para o Tarcísio, pedindo o presidente Bolsonaro. Bauru elegeu o seu senador, astronauta Marcos Pontes, de Bauru. Então eu falo que eu sou uma prefeita muito feliz por isso, né? Ter o senador perto da gente. E agora, lógico, a gente fica com muitas dúvidas, né? O presidente elegeu uma grande bancada e as urnas mostraram ainda alguém da esquerda à frente. Mas eu acho que isso não é motivo para a gente desanimar. Agora é motivo para a gente realmente unir as nossas forças. Acho que todo mundo que me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que desde o ano passado eu tenho uma posição, né? A minha posição voltada para os princípios a qual eu cresci, que são os princípios que a direita defende, os princípios da família, né? Os princípios de você realmente não ser incoerente, defender a vida acima de tudo. Então não tem como ser diferente nesse segundo turno. Eu também para a rua e falar, não, a gente precisa abrir os olhos dos brasileiros e também em São Paulo de quem seria o melhor governador para o nosso estado. E eu, como prefeita, posso garantir a vocês, a gente precisa que o estado avance. O interior de São Paulo, que é o lugar a qual eu represento, né? Bauru tem 400 mil habitantes, a maior cidade ali do centro-oeste paulista, e no ano passado a gente sofreu muito, né? Por essa ausência mesmo de coragem, de força, para defender as causas do interior. E eu acho que o Tarcísio vem num bom momento para o estado de São Paulo. Então eu estou confiante, se Deus quiser vai dar certo.
Bom, antes da gente seguir com o nosso bate-papo aqui com a Suelen Rosim, a gente tem um recado para você, você que gosta e acompanha o programa As Liberais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste para acompanhar esse e outros programas aqui da grade. Também não esqueça de apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para se tornar um assinante aqui da Revista Oeste. Com a assinatura você vai ter acesso exclusivo a todo o conteúdo da Revista Oeste. E se você estiver nos acompanhando pelo celular, vai aparecer um link aqui ao longo do programa para você clicar e também fazer a sua assinatura e apoiar o nosso jornalismo independente. Bom, dado o recado, Suelen, quero continuar no tema eleições, porque você tocou num ponto importante, que foi essa votação expressiva no Congresso Nacional, tanto para Senado quanto para a Câmara de Deputados, de políticos mais alinhados à direita. Exato. Como é que você faz essa leitura dessa resposta das urnas, dos eleitores, nesse apoio maciço? O PL do presidente Bolsonaro elegeu em torno de 100 deputados. Para o Senado, cerca de 15 senadores, entre PL, republicanos e outros partidos alinhados ao governo federal. Eu acho que o que intrigou muitos de nós, eu acredito, é justamente isso. É você ter uma base do governo sendo eleita e reeleitos, muitos deputados reeleitos também, e você ter uma urna que demonstra a esquerda acima. E dificilmente eu procuro ser muito coerente, Então, se eu vou defender essas causas e esses princípios, quando eu vou para a urna não tem como ser diferente. Mas a gente percebeu, de fato, que algo destoou ali. Mas eu sou muito do lado da esperança mesmo, do lado de que a gente vai conseguir, justamente nesse segundo turno, unir as nossas forças e principalmente conseguir captar aquele que não foi para a urna, que ali, quem sabe, vem a nossa grande diferença. Sem dúvida nenhuma, você enxergar, eu falo porque eu estive nas ruas, ao longo da campanha eleitoral, foram 45 dias em que eu fui para as ruas e as ruas refletiam um apoio muito grande ao presidente Bolsonaro. Encontrava nas ruas muita gente da esquerda, mas em grande maioria consolidada, Eu sou Bolsonaro, eu vou votar 22. E aí você encontrar nas urnas algo um pouco diferente, isso nos intriga, mas eu acho que neste momento o que a gente precisa de fato fazer é captar as pessoas que não foram, E não tentar deixar para essas discussões para serem analisadas por quem tem que analisar, mas levar para a população. É o que eu tenho feito em Bauru. Eu tenho demonstrado para a nossa cidade, em que o presidente teve uma votação expressiva, que agora, nesse segundo turno, a gente tem que realmente focar em ir votar, em fazer aqueles que não foram votarem também. E agora, a partir do momento que o nosso presidente tem essas bases consolidadas, porque muitos foram eleitos com o seu apoio, agora é a hora desse apoio ser revertido para o segundo turno, Tanto para ele, como em São Paulo para o Tarcísio. Acho que agora, quem realmente foi eleito com essa bandeira, agora é hora de ir para as ruas pelo presidente, Porque levar esse nome e as coisas boas que o governo fez até aqui. Agora, você falou que te intriga essa liderança da esquerda, à frente. Você acredita no sistema eleitoral brasileiro, no sistema das urnas eletrônicas? Olha, eu costumo sempre dizer, é difícil a gente pontuar, Eu procuro, assim, ser muito clara, muito coerente no sentido de analisar, mas eu não digo para você que as urnas, a votação mostrou o presidente, as pesquisas que enganavam, eu sempre ia para a rua e falava sempre assim, gente, a pesquisa não decide, o que decide é o seu voto. Então você precisa ir votar. Agora, lógico que tudo isso deve ser analisado, o presidente defende muito a gente ser minucioso, ser fiscalizador mesmo. Então a gente tem algumas informações que as pessoas passam, de gente que não conseguiu votar, de gente que teve problemas que foram apontados, mas eu acho que nesse momento a gente acaba tendo esse único caminho, que é ir votar, mesmo que isso não seja tão consolidado. Mesmo que haja dúvida da nossa parte com relação a isso, a gente precisa ir lá exercer o nosso papel, de ir votar. E esperar e ter essa expectativa, sem dúvida nenhuma, de que o resultado vai ser um resultado favorável para as famílias, para aquilo que a gente de fato acredita. Eu fui eleita e falo para vocês, as pesquisas demonstravam uma situação. Eu nunca pontuei à frente nas pesquisas feitas em Bauru. E, no entanto, ganhei em primeiro lugar no primeiro turno e ganhamos a eleição em segundo. Então, eu costumo sempre falar, a gente não olha a pesquisa, a gente olha de fato a votação. Então, acho que essa é a minha grande expectativa mesmo.
E lógico, como todos nós, como presidente, como todos aqueles que o apoiam, sempre costumam colocar, a gente fica muito sensível à questão das urnas, nos preocupa muito, porque o momento que a gente está decidindo agora é o futuro do país, né? E não dá para não aceitar ser questionado, né? Não aceitar o questionamento do eleitor quando ele vai à urna e não dá certo a hora que ele está votando, o sistema deu algum tipo de problema. Então é um grande desafio para nós que tem que ser vencido, né? Eu enxergo dessa forma. Suelen, esse negócio, essa questão das pesquisas, né? A pesquisa, você acha, pelo que você sentiu também com os eleitores, muita gente, o que eu senti foi, muita gente desanimou um pouco, entendeu? Vendo os resultados da pesquisa, foi colocando uma tensão mesmo, sabe? Um medo. Assim, acho que não vai dar. Não sei. Você acha que isso influencia? Você olhar toda hora que você vê uma pesquisa, você vê essa distância, eram 14 pontos de diferença. Isso influencia no eleitorado? Eu acredito que uma parte da população ela é muito movida por aquilo que ela está vendo, né? Ela olha um cenário em que a pesquisa demonstra um cenário muito difícil, fala, eu não vou mais nem votar, eu vou desistir do Brasil, né? E eu acho que é isso que a gente tem que começar a reverter, principalmente nesse segundo turno mesmo. Que, na verdade, você que quer o melhor pelo Brasil, agora é a nossa hora de ir, de fato, para as urnas e reverter essa situação. Porque eu falo que eu vivi a pesquisa na minha campanha eleitoral em que eu não pontuava no nível que realmente fosse possível a minha eleição. Eu saí com 1% de intenção de votos, a gente foi crescendo ao longo da campanha, mas em nenhum momento nós pontuávamos em primeiro turno. Então muita gente falava, mas será que ela vai mesmo? Será que vai dar pé para a Suelen? Então foi realmente um trabalho que a gente teve que fazer para contrariar as pesquisas. Porque eu acho que, de certa forma, as pessoas não gostam de perder. Então, muitas vezes a sensação de, eu vou votar em alguém que pode perder, não vai ser tão bom. Então, isso acaba trabalhando muito. Mas eu acho que esse grande apoio, essa rede de informação que a gente tem hoje, acho que está facilitando muito a gente conseguir demonstrar para as pessoas, assim, falar, não olha a pesquisa, olha o voto. Né? Não olha para a pesquisa que diz que a gente está a um caminho mais difícil. Não, olha o voto. Isso é importante para a gente. E eu acho que o domingo demonstrou isso. As pesquisas mostravam uma coisa e o cenário final foi outro. Agora, ainda falando de eleições, eu estava lendo hoje um levantamento que mostrou que os partidos de direita foram os que mais elegeram candidatos autodeclarados negros. E a gente sabe que essas pautas raciais, pautas ligadas à defesa das mulheres, LGBT, geralmente são mais relacionadas aí a pautas da esquerda. Não é um pouco contraditório isso, Suelen? Como é que você vê esse resultado nas urnas? Olha, eu digo que eu sou a prova mesmo do que a esquerda tentou implantar ao longo dos últimos anos, né? Como se os negros só fossem de esquerda e só fossem acolhidos na esquerda. Quando, na verdade, não, né? Hoje você tem muitos negros que se posicionam, que trabalham essa pauta de você ir realmente contra o racismo, mas de você não se apropriar dele como se você fosse sempre aquele vitimismo que nos condiciona porque você é negro, você foi eleito, porque você é negro, você deve ocupar espaço X ou Y, não, pelo contrário, né? Eu acho que ao longo dos últimos anos, e eu falo que eu faço parte dessa estatística, muitos negros estão encontrando na direita, estão conseguindo se apoderar desse espaço mesmo. Porque o que a esquerda sempre vendeu é que essas pautas sempre foram deles. E, na verdade, a pauta do combate ao racismo, ou seja, qualquer tipo de preconceito, é de todo o ser humano. Né? Todos nós defendemos que o ser humano precisa ser muito bem tratado, mas isso não te dá a condição de ser vinculado a um único partido. E eu falo porque no início da minha caminhada na política, as pessoas olhavam para mim e elas enxergavam como se eu defendesse as pautas da esquerda. Né? Eu falo, não, eu sou cristã, eu sou conservadora, de direita, sou de uma família que tem a base cristã, né? Eu sei exatamente, eu cresci nesse lar e nem por isso eu estou aqui preenchendo uma cota, eu estou aqui preenchendo um espaço que me é de direito como de todos nós. Então você sente uma cobrança de alguns grupos? Existe sim uma certa cobrança das pessoas de pensarem, né? Tem mais negros, não tem mais brancos. Então ficam realmente, eu acho que essa separação, ela mais prejudica do que de fato nos ajuda. Eu acho que a gente precisa enxergar o ser humano. Então eu falo, hoje eu sou uma prefeita negra, conservadora, que defendo os princípios cristãos e vou vencer isso dia a dia. Eu acho que
Eu sempre falo muito, inclusive com relação às mulheres na política. Muita gente pergunta para você como que é, se é a primeira prefeita eleita, é a primeira mulher eleita em Bauru. Eu falo, gente, eu abri uma porta, deixei a porta aberta para que outras mulheres entrem, gente, e é isso. Todos os dias você vai vencendo pela sua capacidade. Mas você já sofreu mais preconceito na sua vida por ser negra, por ser mulher ou por ser conservadora? Normalmente mais conservadora, né? Eu costumo sempre dizer que, na verdade, tudo aquilo que é posicionado, que não é influenciável, né? Muitas vezes as pessoas tendem a cobrar mais. Então, hoje eu comento, né? Quando as pautas são voltadas para a mulher, descobrem que a prefeita de Bauru é conservadora, então não vão defender tanto, porque ela é conservadora. Não é? Então isso acontece, é muito comum. O fato de ser mulher, eu falo, gente, eu sou mulher. A mulher encontra desafios na política? Encontra, porque era um ambiente que até então poucas de nós acessávamos, né? E hoje essa realidade mudou. Tem muitas mulheres que são donas de casa, que têm suas profissões e estão na política. Mas isso não significa, não me torna mais especial ou menos. Me torna um espaço que eu ocupei. Ocupei por ser a Suelen. A Suelen é negra, a Suelen é mulher, mas sem dúvida, quando você fala do conservadorismo, ele é seletivo, né? Ele quase anula as outras duas, as outras duas. Quando o pessoal fala dessa militância, eles anulam muitas vezes. Eu penso assim, ele é seletivo, né? Esse daqui eu defendo, esse eu não defendo. Eu vivenciei isso. Alguns atos de racismo que eu passei assim que eu assumi, eu tive um grande apoio da direita e a esquerda recuou quando percebeu que a pessoa em questão, a vítima que tanto a esquerda defendia, era na verdade uma mulher cristã. O agressor, quem te... Exato, eu recebi algumas frases, né? E quando a militância começou, né, a querer falar sobre o assunto, entravam às vezes no meu perfil e falavam, mas ela é mulher, ela é cristã, né? Então ela não é de esquerda, então essa a gente não defende. Outros casos a gente defende, né? Quando, na verdade, o caso foi proporcional a tantos outros que a gente vê no Brasil de grande repercussão. Agora, o que é ser conservadora para você? Olha, para mim, eu acho que essa questão do conservadorismo, ele nasceu em mim justamente pela minha base familiar, né? É você realmente poder estabelecer os seus princípios. Eu estou prefeita, eu sempre digo, e o que eu aprendi na minha casa, ele não pode mudar a partir do momento que eu assumo um cargo do nível que eu assumi hoje, que é o executivo, que é ser prefeita. Então, assim, essa base cristã, a base da palavra, meus pais são pastores, então é você defender as causas da família. Hoje eu costumo sempre dizer, é você ter essa base, a base familiar, a base da família, é você realmente querer um Brasil melhor para os seus filhos. Né? Eu me enxergo dessa forma. Então, as pautas que eu defendo, a vida, né, a família, é você ter a liberdade de fazer os seus investimentos, você ter liberdade de viver e não ser julgado por isso. E hoje a gente vive uma inversão de valores. Hoje muitas vezes nós somos julgados por sermos conservadores, por defendermos de fato a família, né? Por defendermos as causas que a gente realmente acredita. Então não consigo separar, eu diria para você, a Suelen dos princípios da Suelen na política. Eu falo que eu estou iniciando na vida política, né? Eu tenho 2018 foi a minha primeira experiência política. Então hoje eu estou aprendendo, eu estou vivenciando, eu estou encontrando pessoas que estão, né, no conservadorismo há muito mais tempo do que eu e me descobrindo realmente que esse é o meu lugar. Né? O meu lugar é justamente nessas bases, em que esses princípios são estabelecidos. E não abre mão mesmo que o meu cargo político, eu governo para todo mundo. Mas não tem como separar a Suelen, que governa uma cidade, da Suelen, que cresceu no lar que tem uma base cristã. Então eu estou aprendendo aí nesse universo, mas e quero de certa forma aprender cada vez mais para ser um exemplo para as futuras gerações, para outras mulheres que também são conservadoras, são cristãs e também querem ocupar o seu lugar na política. Acho que esse é o meu desejo, deixar um legado, né? A tua relação com o governo do estado até então, nesses 2 anos, ela não foi muito fácil? Não foi muito fácil. Na verdade, eu diria que eu sempre fiz um compromisso nas ruas, quando eu fui candidata, justamente das pautas que o presidente Bolsonaro já vinha discutindo. As campanhas foram muito, muito parecidas, né? Eu vim com 1% de intenção de votos, foi uma campanha eleitoral
Eu falo que é uma campanha eleitoral caseira, assim, porque era minha mãe, um amigo, a família. Então, assim, a gente realmente acreditou nesse projeto. Você tinha segundos, né? Tinha 16 segundos de televisão. Então, eu fiz muito rua, fazia muita live, eu conversava com as pessoas, ia para os semáforos. A minha campanha foi assim. E desde lá, eu sempre disse à população O que se qual fala seria. em 16 segundos? Em 16 segundos, eu falava, a gente acompanha os nossos projetos nas redes sociais, sou candidata a prefeita. Era o tempo suficiente para dizer, olha, acesse as minhas redes sociais para conhecer as propostas. Era muito rápido e muito eventualmente falar o número rapidamente. E aí a gente tentava capitalizar isso para as redes e fazer também muito a rua, de estar presente com a população. Então, lá nas ruas, eu já tinha um direcionamento do que eu queria, né? Que era realmente dar às pessoas a liberdade de escolher. Você pode ficar em casa, você fica. Se você não puder ficar em casa, eu não posso cercear o seu direito, porque eu não tenho como julgar. O que é essencial para mim pode não ser essencial para você. Né? E aí, quando eu assumo no meio de uma pandemia. Eu falo, eu fui a prefeita da pandemia. Né? E não tinha como ser diferente. Então, eu comecei a dar ao bauruense a possibilidade de ir trabalhar com segurança devida, né? Procurando ser o mais responsável possível. E aí, houve muita divergência com o governo do estado, quando eu tomei essas posições. Por quê? Porque o prefeito está na rua, a gente é o executivo, a gente está ali no dia a dia das pessoas, né? As pessoas iam na porta da prefeitura falar, prefeita, vai fechar ou vai abrir, mas amanhã não tenho comida para colocar dentro de casa. Então eu acabei me posicionando. Alguns prefeitos ficavam mais equilibrados e eu me posicionei. E isso acabou provocando no governo do estado, no governo do João Dória, né, no passado, que eu estava desrespeitando as regras. E, na verdade, você pode fazer a sua unha em casa, mas quem faz a sua unha precisa dela para sobreviver, para colocar o ganha-pão todos os dias na mesa de casa. Então, eu condicionei a ouvir a minha população, a ouvir o povo que me elegeu com essa proposta. Se viermos o fechamento brusco, prefeito, qual será a sua atitude? Eu farei o possível para que vocês tenham a condição de trabalhar, mas também garantindo que as pessoas tenham melhor atendimento em saúde. Então, essa divergência política acabou gerando realmente uma fala do governador na época, como se eu fosse a prefeita irresponsável. E aí eu tive, de certa forma, uma grande mídia que acabou trazendo, olha, a prefeita bolsonarista que não respeita as regras e as limitações, né? Ela não está preocupada com a saúde. Enquanto os números demonstravam que, assim como Bauru, outras cidades do mesmo porte, Bauru ainda estava baixo. A gente ainda estava procurando fazer isso com responsabilidade. Então, foi muito difícil ouvir isso naquela época, mas eu sempre me posicionei. Eu sempre fui favorável ao equilíbrio das duas coisas, porque eu estava na ponta. Eu falo, o prefeito está ali todos os dias com a população. A gente sabe até onde a gente pode ir, porque ninguém é irresponsável a ponto de dizer, abre a cidade de forma indiscriminada e deixa as coisas acontecerem. Não, a gente sempre tratou as duas coisas, dando a dose certa para cada uma delas. Então, essa relação ficou um pouco desgastada, mas não que a ponto de prejudicar a cidade, porque eu sempre soube separar muito. Pois é, perguntar, né? Sofreu algum tipo de retaliação por parte do governo estadual? Na verdade, eu acho que a relação ficou mais complicada, mas eu também procurei todas as pautas necessárias, tudo aquilo que era ligado ao município, eu procurei sempre atender e sempre fui atendida dentro dessas limitações. Agora, logicamente, ter um vínculo, ter uma amizade ou eventualmente ir para uma eleição agora, como nós estamos, defendendo as posições de quem não tinha o mesmo ponto de vista que eu, ficaria totalmente incoerente. Então, acho que essa relação se desgastou, eu toquei o município para frente, a gente conseguimos o atendimento dentro daquilo que a gente já existia, aí acabou entrando o ano eleitoral, tudo ficou muito mais limitado, mas agora eu sigo trabalhando pela cidade. Agora, logicamente, que eu desejo e torço muito por um governo como o Tarcísio, em que nós temos uma ótima relação pessoal e alguém que vai trabalhar pelo estado de São Paulo como um todo. Agora, qual que foi o momento mais difícil de estar à frente da Prefeitura de Bauru no momento de pandemia, entrando em choque com o governo federal? O estado de São Paulo, acho que foi o estado brasileiro que mais fechou, teve um lockdown mais severo, mais rigoroso, né? O que foi mais difícil ali na tomada de decisão? Porque imagino que devia ter muita pressão de vários lados, né, Suelen? Muito. Eu acho que o mais difícil era realmente assim, todas as pautas que envolviam a pandemia. Eu passei um ano em que todos os meus dias eram saúde.
né? Todos os meus dias eram realmente olhando os índices da pandemia, olhando a ocupação de leitos que nós tínhamos. Em Bauru a gente tinha uma peculiaridade que um dos nossos hospitais, o Hospital das Clínicas, é um hospital que se manteve apenas como hospital campanha, é uma estrutura de prédio que estava fechado há 20 anos e aí foi usado só como hospital campanha, então a gente tinha dificuldade em leitos. Então o maior desafio era justamente você ter que conciliar a importância de você ter a manutenção dos leitos que você precisava, você atender a sua população na porta de entrada, que eram as nossas unidades de urgência e emergência, aquele volume grande de casos aumentando, e ao mesmo tempo você olhar para as famílias que precisavam do seu sustento. Era realmente traçar o equilíbrio a ponto das pessoas não falarem assim, olha, ela é negacionista, né? Ela não está se importando com as vidas. Na verdade, nunca foi isso. Pelo contrário, a gente quer realmente fazer a nossa parte, mas também precisava das famílias a possibilidade de ganhar o pão de cada dia, né? Então, muitas vezes eu me via sozinha no gabinete, falando, poxa, agora é a decisão. Vamos abrir. Você tinha um comitê, médicos? Lógico, a gente tinha um comitê específico. O meu vice-prefeito foi meu secretário de saúde, é um médico, né, ao longo desse primeiro ano de pandemia, dentro do meu mandato, e a gente conseguia manter a nossa conversa diariamente. E eu sempre falava assim, doutor, vamos conversar diariamente. O dia que o senhor falar para mim, olha, prefeita, a gente vai ter que ser mais severo, a gente vai sentar e encarar a realidade. Então, sempre com o respaldo mesmo das equipes da prefeitura, né, do pessoal da vigilância, sempre fazendo isso com responsabilidade. Mas eu sofri bastante o ataque de uma mídia que levava em consideração as minhas atitudes, linkadas às atitudes do presidente, como se fossem irresponsáveis. E o tempo demonstrou que não era bem assim. Então, era isso que eu queria saber. Como é que você lidou com isso na linha de frente, né, também? Como é que você vê a forma como o Brasil mesmo, assim, de maneira geral, os políticos, né, de outros lugares e até de outros lugares do mundo lidaram com essa situação agora, enfim, um ano depois, né, que a coisa acabou. Exato. Acabou. Eu acho que, na verdade, muita gente acabou entrando no consenso de todo mundo, de que era uma coisa que, logicamente, muito grave. A pandemia nos fez perder muita gente. Né, foi muito difícil lidar com isso, lidar com os números de pessoas indo para o hospital, perdendo vidas, mas ao mesmo tempo eu fui uma das prefeitas que claramente não defendia o lockdown, e eu falava isso claramente, porque era basicamente o que a gente vivenciava. Uma semana mantinha fechada, na outra a gente tinha o dobro de casos. Então, assim, as coisas não batiam ali. E aí depois você acaba, períodos depois desse ano, a gente já vê, na verdade, que muito do que foi feito porque ninguém entendia de fato o que estava acontecendo, né? A gente não tinha uma ideia do que a pandemia estava nos trazendo naquele momento. A gente tinha um tempo de usa 100% de máscara, tira. A imprensa não ajudou também, e a imprensa, né, também, ela trazia um cenário como se o cenário fosse brasileiro, né? Era assim, lógico que você vai tratar o Brasil, mas as notícias eram conduzidas de uma forma que eu falo, gente, a pandemia não é brasileira, a pandemia não é bauruense. O mundo vive um momento muito complexo e dentro da realidade de cada país, de cada cidade, a gente vai ter que ter autonomia para decidir. E era essa autonomia que eu batalhei muito para ter em Bauru, que era a autonomia de ver a realidade do meu município. Né? Então, cada um tomou uma atitude de países que fecharam mais, mas eram países que tinham uma economia mais consolidada, em que as pessoas podiam ficar em casa, elas recebiam o suficiente para passar o tempo que fosse necessário. Dentro do Brasil, a gente tinha as nossas limitações. Bauru, por exemplo, era um município que não tinha todo um preparo médico. A gente já tinha por si a ausência de leitos de UTI. Quando veio a pandemia, essa situação já se agravou. Então, essa realidade destoável entre o Brasil e outros países é que faltou a imprensa deixar isso muito claro. Né? Então, hoje sobrepõe uma economia como se o problema da economia fosse só apenas um problema do Brasil, né? Quando, na verdade, todos os países sofreram. Todos nós sofremos as consequências da pandemia e a gente sofre até hoje. Porque hoje a gente tem, pelo menos na nossa saúde básica, um volume muito alto de pessoas que acabaram ficando com sequelas da Covid. E a gente tem que tratar na nossa saúde básica. Então, assim, é um problema que todo mundo enfrentou, cada um teve um posicionamento, mas eu acho que olhando, e com muitos amigos que moram fora do país, muitos falam, o Brasil ainda conseguiu enfrentar e tem conseguido uma recuperação muito mais rápida, mas é um lado que a mídia pouco fala.
né, infelizmente. Pois é, aqui no estado de São Paulo a gente tinha as bandeiras, né? O Dória fez bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, enfim, na questão da flexibilização. Vocês cumpriram essas medidas ou houve algum descumprimento aí no período de pandemia? No meu caso, alguns períodos houve descumprimento. A gente porque eles juntavam cidades que tinham realidades diferentes, muito diferentes, né? A minha questão principal sempre foi essa, porque Bauru é uma cidade muito comercial, né? Comércio e serviços. A gente tem algumas indústrias, mas é uma cidade que são 400 mil habitantes, no entorno são quase 2 milhões de habitantes que usufruem dos serviços, né? Vão ao médico, executam coisas diversas. Ali, Bauru acabou sendo a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, acolhendo todo mundo. Quando veio o fechamento brusco, e Bauru veio de uma gestão passada que tinha seguido rigorosamente essas bandeiras de fechamento. Aí, quando eu assumo, a cidade já está muito desgastada com essas atitudes, né, de você fecha, abre, as pessoas não aguentavam mais, né? Então, a minha gestão vem conciliando isso. A gente vai abrir, dando a liberdade para as pessoas trabalharem, mas fazendo toda a manutenção ali de leitos, observando, tentando ampliação. O governo federal, nesse ponto, nos apoiou muito. A gente recebeu camas, respiradores, abriu um mini hospital dentro do nosso pronto-socorro para atender a população. Então, a gente fazia as duas coisas. Dava uma liberdade para a população trabalhar, mas também continuava acompanhando a nossa necessidade de leitos. Porque, infelizmente, a doença ela tinha um fluxo natural, né? Por mais que, às vezes, as pessoas muito saudáveis adoeciam e acabavam morrendo, outras que tinham uma série de problemas acabavam resistindo. Então, era uma coisa que era muito volátil ali, né? Então, a gente precisou tomar algumas atitudes nesse sentido. E aí que essa discordância de Bauru seguir conforme a sua realidade, que desagradou, de certa forma, o governo do estado naquela época, né? A prefeita não está seguindo as regras, né? Está desobedecendo as regras. Vocês foram obrigados a fechar uma época, não foram? Época. Aí uma época chegou no meu limite, eu digo, né? A limitação, que aí houve uma determinação acima, você tem que cumprir a fase vermelha, senão você pode sofrer as sanções mais graves. E aí eu precisei conversar com a população, falar, gente, eu fui até onde eu pude, agora a gente vai ter que seguir as regras por uma questão de segurança do próprio município, e assim a gente foi. Né? Então foi difícil conciliar. Mas como eu comuniquei isso para a população, eu conversei, foi muito aberta, muito clara. Falei, olha, até onde eu puder fazer, nós vamos. Agora, se chegar um momento que a gente não tiver mais outras prerrogativas, a gente vai ter que somar forças. E a população abraçou muito, muita gente compreendeu. Agora a prefeita fez o que podia fazer, agora a gente vai ter que seguir a regra, né, na época do então Plano São Paulo e esperar que a pandemia, pelo menos, baixe a guarda. Aí, graças a Deus, aí as coisas começaram a entrar nos eixos, né? Chegamos onde chegamos. Mas ninguém aguentava mais, foi uma fase muito difícil, muito difícil. Eu me vi prefeita pela primeira vez e já tendo que tomar decisões que eram acima de mim, né? Não era só por mim, pela Suelen, era por uma população de 400 mil habitantes. E aí você vem aquela responsabilidade e a sua preocupação de fazer as melhores escolhas pelo município, né? E tentar não penalizar muitas pessoas por isso. Suelen, você tentaram colar, né, no Tarcísio agora na campanha a peça de O Carioca. Chamavam, não, Sim. ele é O Carioca, ele não pode e tal. Você é de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E veio para São Paulo. Eu queria saber se isso cola em São Paulo, um estado que tem pessoas do Brasil inteiro, né? Eu acredito que não. Eu falo porque eu vivi essa experiência na pele, né? Eu fui eleita prefeita em Bauru e tinha 8 anos que eu morava na cidade. E a primeira Houve coisa... essa cobrança? Houve essa cobrança, no meu caso, na eleição. Então, lá me chamavam de forasteira. Eu falava, forasteira quer ser prefeita. Né? E, na verdade, São Paulo e o caso de Bauru, eu acho que a grande questão é justamente você encontrar pessoas de vários estados do Brasil. Né? Eu falo, as pessoas escolhem. Eu sempre falava, gente, eu escolhi Bauru. Eu poderia estar em qualquer outro lugar do Brasil, mas Bauru é a minha escolha, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero contribuir politicamente, é aqui que eu quero realmente deixar uma semente e deixar um legado. Então, o fato de não ter nascido em Bauru não me torna alguém que ame menos a cidade. Então, quando as pessoas tentam refletir isso no Tarcísio, eu me vejo muito na história dele, porque eu imagino que esse é o desejo dele, o que eu posso contribuir. Né? Porque a política ela é uma missão. Né? Você escolhe
topar essa missão, né? Eu falo, as pessoas acham que ser político é fácil, né? É muito fácil, é muito simples, as pessoas vão pelo interesse. Não, a gente vai porque é uma missão mesmo. Porque qualquer lugar, eu falo para as pessoas, qualquer lugar que eu for trabalhar hoje é muito mais confortável do que você realmente se colocar na linha de frente. Então, quando as pessoas tentam colar nele, o Tarcísio não é de São Paulo, eu falo, eu também não era de São Paulo, mas hoje tenho dedicado a minha vida à Prefeitura de Bauru como se eu tivesse nascido ali. Como que alguém adota um filho e trata ele diferente do outro? Né? Pelo contrário, eu escolhi a cidade de Bauru e o Tarcísio escolheu São Paulo. E tem muito a contribuir. E vem, de junto ao governo federal, uma incrível parceria em que ele esteve presente no Brasil como um todo. Que bom que entre vários estados do Brasil ele escolheu São Paulo. Nós é que fomos privilegiados, né? Então eu acredito muito que isso não vai pegar. Eu falo por mim, né? 8 anos de Bauru, ela não é daqui, é na Forasteira. Fomos eleitos porque para o bauruense não importava onde eu nasci. Prefeito, a gente não quer saber onde você nasceu, a gente quer saber o que você vai fazer estando aqui com a gente. E eu acho que essa mensagem que o Tarcísio tem levado e vai continuar levando nesse segundo turno. E o que fez chegar, né, no primeiro turno, porque mesmo que tentassem colar isso nele ao longo desse primeiro turno, as urnas responderam que em São Paulo as pessoas querem apenas que o maior estado do Brasil continue se desenvolvendo. É isso que a gente deseja. Né? Eu, enquanto prefeita de Bauru, quero mais que ele consiga fazer muitas coisas no interior, né? Que consiga apoiar o interior de São Paulo. E ele tem esse olhar voltado para o estado de São Paulo, já o conhecia antes mesmo de ser candidato, de ter esse contato em Brasília, por conta de algumas demandas que eu tinha em Bauru, e digo assim, um ministro extremamente preparado. Acho que a gente ganha um gás novo em São Paulo, alguém que vem com uma força nova, para o maior estado do Brasil continuar avançando. Eu acho que esse é o nosso desejo. Então, eu acho que essa questão não vai colar, não. Falo porque eu sou prova viva. No meu caso, não colou. Pelo contrário, eu encontrava muita gente na rua falando, prefeita, você não nasceu aqui em Bauru? Eu falei, não nasci. Mas o importante é que você está aqui com a gente, né? Então, vou dar meu voto de confiança para você. E hoje eu falo, eu sou não só 1000% Bauru, mas a paixão, o desejo que eu tenho de deixar um legado naquela cidade, ela é superior. Eu falo, gente, eu escolhi aqui. Eu, como jornalista muda muito, né? Então, como é que como você chegou, né, a Bauru? Eu acho que a política foi uma coisa de família já era uma coisa raiz da gente falar em casa, mas não que eu quisesse ocupar um cargo público, não era esse o meu desejo. Aí no jornalismo, ele te traz muito próximo da notícia, né? Eu sou de uma época em que o jornalismo, aquela palavra imparcialidade, era a base de todas as coisas, né? Na faculdade, eu lembro que quando eu apresentava, você cuida da cor que você vai vestir para não parecer que você está sendo tendenciosa para um partido ou outro, né? A gente tinha muito esse cuidado. E o jornalismo me levou para as ruas, para a população. Só que o jornalista vai reportar, ele vai contar aquilo que te contaram, ele tá para informar. A política você tá para executar. Por isso que eu me encontrei muito nessa área do executivo, porque é ter o prazer mesmo de você ir lá e modificar, né? De você ir lá e mudar. A máquina nem sempre acompanha o ritmo que você propõe na campanha, mas você sabe que você vai plantando uma semente e vai mudando aqueles cenários. Então, o jornalismo acabou me levando para essa sensibilidade. Aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer? Eu comentava muito com as pessoas. Como que eu faço para ir além da reportagem? Né? Porque a reportagem, ela conta, ela cobra. E aí eu saí da posição de cobrança para ser cobrada. Né? Eu falo, eu estou quase 2 anos sendo cobrada, porque agora os repórteres me entrevistam e falam, quando é que você vai resolver, prefeito? E como é que é a sua relação com a mídia hoje, Sueli? Olha, é uma relação, eu considero uma relação, porque eu tenho muitos colegas, né? Mas o Brasil, ele está polarizado, no interior não é diferente, né? Existe essa polarização também, as pessoas muitas vezes acharem que as redes sociais viraram como se fosse uma competição da rede social com o impresso ou com a TV. E, na verdade, elas se somam hoje. Então, hoje a minha relação com a mídia, no começo foi mais difícil, porque eles achavam muito estranho o fato de utilizar muito as minhas redes sociais para comunicar o governo. Né? Porque antes você tinha só um viés antes das redes sociais. Você tinha ou sai no jornal, impresso, ou sai na televisão, as ações de governo, né? São aquelas páginas e páginas nos jornais. E hoje a rede social nos dá essa possibilidade de ser a voz. Então as pessoas, quando querem saber alguma coisa de mim, elas vão entrar lá no Instagram, no Facebook, ver o que a prefeita está falando sobre esse assunto. E principalmente por essa migração entre a jornalista e a prefeita. Mas como vai ser uma jornalista prefeita? Será que ela vai ser muito mais da mídia ou ela vai restringir? Tem coisas de governo que você realmente precisa analisar e depois você noticiar.
né? Então essa relação no começo era até muito engraçado, que as pessoas falavam, a prefeita postou primeiro na página, por que não chamou o pessoal da imprensa, né? Falava, gente, mas é que no caso aqui eu sou prefeita, não tem muito... eu falei, não tem como, eu acabo levando a informação. Então, principalmente na pandemia, nós estabelecíamos alguns decretos, e esses decretos acabavam saindo muitas vezes pela minha página. Mas não porque, vai passar para a imprensa primeiro, prefeito, depois você posta. Fala, gente, mas é meu viés de comunicação com a população. Hoje as coisas estão mais pacíficas nesse sentido. Acho que entenderam o meu jeito de se comunicar. Mas, sem dúvida nenhuma, essa polarização, essa declaração maciça da grande mídia, ela também ela se posiciona devido às proporções no que eu vivencio em Bauru, né? Então, às vezes, eu até ligo e falo, tanta notícia boa, né? Tanta coisa que a gente faz. E se a gente não falar das coisas boas, quem vai falar? Né? Porque o presidente Bolsonaro fez muitas coisas. Eu tenho feito muitas coisas em Bauru, né? Eu estou há 1 ano e 9 meses à frente, agora 1 ano e 10 meses à frente do mandato de uma prefeitura que vem de um histórico de muitos desafios. Então você não consegue mudar tudo, né? Até te perguntar, uma das tuas propostas logo que você chegou à prefeitura era reduzir o inchaço da máquina pública, né? Na prática, de concreto, você já conseguiu fazer alguma coisa para reduzir? O que a gente conseguiu na prática, né? Eu falo assim, muitas vezes as pessoas vinculam muito reduzir a máquina em reduzir cargos, né? E existem várias ações dentro da própria prefeitura que precisam ser executadas e que você traz resultados muito mais positivos. Então, eu entrei primeiro para sentir, então nós mantivemos as mesmas secretarias, mas nós fizemos algumas ações de governo com dívidas que o município tinha, que foram renegociadas, né? Inclusive, eu fui uma das prefeitas que mais fui a Brasília, porque a gente tinha grandes problemas em Bauru que nós conseguimos solucionar. Bauru tinha uma dívida de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais junto à Caixa Econômica, por conta da Coab, que é que construiu casas ao longo dos últimos anos em Bauru. Nós conseguimos reduzir hoje a gente vai 1 milhão e 200 milhões de reais de redução dessa dívida. Fizemos também um recálculo de uma dívida federalizada e repusemos aos cofres do município 80 milhões de reais. Então, são muitas ações de governo que eu consegui executar com coisas básicas, sabe? Que é você realmente procurar os problemas do município e você pegar para si, olha, isso aqui a gente vai resolver. Então, hoje a nossa liberação de recursos de 80 milhões de reais era um depósito em conta que o município tinha já definido. Aí nós fomos a Brasília, fizemos todos os contatos necessários. Esse recurso foi devolvido para o cofre do município. A gente tem 80 milhões para investir em infraestrutura. Mas agora, realmente, a realidade da máquina, ela é muito diferente, né? Eu falo assim, você tenta enxugar ao máximo em termos de pessoas, quando, na verdade, às vezes nem sempre são as pessoas, mas são as ações de governo que precisam ser muito bem colocadas. Então, a gente conseguiu investir muito mais em áreas de infraestrutura do município, tivemos uma boa arrecadação, conseguimos investir na educação, 34 milhões de reais, conseguimos fazer algo que o município há muito tempo não via, né? Essa redução da dívida foi uma dívida histórica. Hoje o nosso orçamento é em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Era mais ou menos o que nós devíamos, né? O que o município ia ser penalizado por uma dívida junto à Coab, que nós conseguimos reduzir em 400 milhões, 500 milhões de reais. Então são ações assim que vão deixando a máquina muito mais fácil de ser administrada. Realmente capitalizar os recursos para aquilo que a gente realmente precisa. E assim a gente tem tocado Bauru. Muitas obras de infraestrutura, obras que estavam paradas que nós vamos retomar agora, estamos retomando já, né? O município tem tido uma arrecadação para levar para a população a infraestrutura necessária. Eu falo que gerenciar e executar uma prefeitura, o executivo, ele tem suas dificuldades, mas também é muito prazeroso quando você vê o resultado de um trabalho saindo mesmo, né? Mostrando para a população no dia a dia. Você sofreu um pedido de cassação que foi arquivado agora, né? Faz bem pouco tempo. O que aconteceu? Como é que explica um pouquinho também pra gente, porque foi uma questão com um gasto em educação, gasto em educação, né? Exato. Eu sempre fui, o meu mandato em Bauru sempre foi muito de enfrentamento. A gente sempre deixou muito claro, né? Um mandato que trouxe para a população um pouco diferente das gestões anteriores, né? Eu fui muito independente. Meu mandato foi muito independente desde o dia da eleição, né? Eu fui para a eleição com 1% de intenção de votos, nós fizemos chapa pura, então nós fizemos eleição em um vereador apenas nós entramos. Então hoje a gente consegue construir uma base mais consolidada.
mas devido às proporções, ao que o presidente vivencia, né, em Brasília, devido às proporções, a gente vivencia muito isso e vivenciou muito isso em Bauru. Então, nós fizemos no ano passado um investimento de 34 milhões de reais em prédios. Parte deles nós pagávamos aluguel, e nós desapropriamos e eles passaram a integrar o patrimônio do município. E uma parte, apenas uma, vai para a construção de novas escolas e outras nós já estávamos utilizando, né? Então, o montante aí deu uma desapropriação de 34 milhões de reais. E, infelizmente, a oposição, né, as pessoas que acabam não acreditando no governo, né, que acabam tentando se municiar todos os dias de algo que possa descredibilizar. Aí fizemos esse investimento, a oposição criou algumas narrativas de desapropriações, a prefeita viajou para o exterior com mala de dinheiro, a prefeita comprou casa em condomínio, a prefeita fez isso, fez aquilo, criaram uma série de narrativas. E aí você não tem como dizer, investigar? Tem que investigar, né? Então fizeram todo um processo de comissão especial de inquérito que foi arquivada. Logo depois houve uma apresentação de processante, essa processante acabou passando pela maioria, e aí nós começamos aí dentro dessa processante trabalhar todas as provas necessárias. E a votação foi o resultado de se comprovar que o que havia era a narrativa da oposição e não de fato que houve qualquer tipo de irregularidade. Pelo contrário, nós investimos esses 34 milhões em prédios que nós já pagávamos aluguel em grande parte, integrou o patrimônio do município. Nada do que foi dito pela oposição foi cobrado, foi comprovado, até porque eu falo assim, não tem como provar aquilo que não existe. E a grande dificuldade de você ser um político dessa geração, que a gente se comunica muito, é porque as pessoas criam muitas narrativas, né? E o ideal é criar narrativas e depois a gente vê o que vai dar. E eu vivi essa comissão processante dessa forma. Criou-se uma série de narrativas, foram quase 9 meses, né? 9 meses aí de investigação, tentando realmente, o governo tendo que realmente esclarecer ponto a ponto, né? E as pessoas me encontravam na rua, prefeita, mas o que as pessoas querem saber mais? Eu falei, pois não tem casa, não tem mala de dinheiro, não tem investimento na educação que não tenha sido feito de acordo com aquilo que a lei me obriga a fazer. Pelo contrário, se eu não investir na educação, aí que eu sou penalizada, né? Então hoje você tem uma realidade muito diferente. Mas devido às proporções, essa posição incisiva, muitas vezes, né, de você se posicionar, cria nas pessoas uma oposição que ela tem o único interesse. Cria narrativas, vai criando mentiras. Então foram 9 meses. O próprio Ministério Público arquivou o processo, né? Todas as esferas possíveis que tinham que investigar, já investigaram. E eu fui sempre muito aberta, muito transparente. Mas o que eu passei foi, de fato, um processo político, né? As pessoas ficam dizendo, o que é, prefeita? É um processo político. Ali o que está em jogo é a política. A gente que quer que a Suelen continue à frente do governo, a gente que não quer. Aí você tem uma oposição que tem o PT, você tem uma oposição que tem partidos que não apoiam o Bolsonaro, que não apoiam o Tarcísio, que tem posições muito distintas da minha, que tem os seus próprios interesses. Você junta todas essas questões, o período eleitoral, e isso vai inflando. Mas graças a Deus passamos por esse processo, foram 5 dias de julgamento, né? Saímos aí com aquilo que eu já esperava, né? Pelo fato de que realmente quando você demonstra a lisura, a credibilidade, né? E não tem como isso dar errado. Então foi desgastante, porque nenhum processo assim é fácil, né? Principalmente quando ele é baseado numa série de mentiras, né? Vão colocando uma série de coisas, e eu costumo sempre dizer, a gente precisa cuidar para a mentira não virar uma verdade. Eu passei 9 meses tentando desmantelar essa informação, até que chegou o dia da votação e a gente conseguiu passar por esse processo e continuar no mandato. Então hoje eu recebo, inclusive nas ruas, muito carinho da população, que fala, prefeita, mas como que é isso? Eu falei, isso é política, não é? Por mais que você faça, por mais que você demonstre, e pensa assim, invalidar o que a prefeita construiu e a sua equipe, dá a possibilidade da oposição de crescer, de aparecer. Eu acho que esse foi, no final das contas, o principal objetivo de tudo isso. Então as pessoas falavam assim, mas por que você está tão tranquila? Porque eu me vi tranquila esses 9 meses. Eu falei, porque não tem como provar o que não existe. Eu durmo muito em paz, porque os investimentos foram feitos de acordo com aquilo que correspondia dentro dos gastos da educação, com pessoas que foram ouvidas inúmeras vezes e sempre falaram, gente, eu nunca falei com a prefeita. Não, tudo foi feito dentro da lisura, do que deveria ser. E eu falo para a população, a gente tem que observar quem vota favorável, vota porque às vezes tem um outro interesse que não seja
a população e não seja a cidade. Porque se o interesse for a cidade, inviabilizar um mandato de nem 2 anos completos, por que será? Né? Tem sempre uma motivação ali adiante. É o que eu vejo no próprio nosso presidente. Por que falar tanto, né? Bater tanto em questões que são esclarecidas? A gente viveu uma pandemia. Né? Todos os países sofreram economicamente, como o Brasil, mas ninguém quer falar a verdade, não é? Sueli, a gente está falando aqui de educação e eu vi que recentemente você publicou nas suas redes a aprovação de um projeto de creches, né, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. É um projeto que aumenta a oferta de vagas em creches com escolas privadas, é uma parceria? Exato, escolas privadas. Bauru tem um déficit de vagas de creches desde 2014. 2014, 2015, assinaram um TAC com o Ministério Público e quando a gente já assume com esse grande desafio. E além, lógico, das reformas, das construções, de projetos e de planejamento que nós temos na educação, a gente precisava dar uma resposta mais rápida, né? Então o projeto, ele é o projeto Mais Creches, você compra a vaga na iniciativa privada. A prefeitura compra a vaga? A prefeitura compra a vaga na iniciativa privada para que essa criança não fique fora da fila até que toda a reestruturação, planejamento da prefeitura ofereça vagas o suficiente. Um mecanismo mais rápido, né? Então a Câmara aprovou por unanimidade. Agora a gente está num processo, a segunda fase do processo é justamente fazer todas as questões internas para como se fizéssemos, vamos fazer um chamamento público para as creches do município privadas que tenham vagas disponíveis, aí a gente vai lá e paga essa vaga para a criança ser atendida o quanto antes. É uma forma da gente conseguir zerar a fila e oferecer o que as famílias tanto precisam. Porque muitos projetos da prefeitura, eles demoram muito mais. Claro. Quando a gente assume uma secretaria que não tem projeto para construção de escola. Mas também essa talvez não seja uma alternativa que possa perdurar, assim, por exemplo, mas sem barato, dúvida. né? Você pagar a privada do que construir uma creche do Porque zero. se já existe, né, não precisaria Agora vai ser a nossa primeira experiência num projeto assim, né? Nós trabalhamos muito para ele ser um projeto de sucesso, vamos fazer o chamamento público agora, mas sem dúvida uma grande saída. Outros municípios já utilizam, né, o que seria mais rápido, né? Em São Paulo tem isso. Em São Paulo tem. Então você, na verdade, tem a colaboração, a gente já tem algumas creches credenciadas, além das do município, mas se somando as credenciadas, mais o que o município tem, e a possibilidade de você ter a vaga no privado, a gente consegue chegar ao que a gente chama de zerar a fila, que esse é o nosso desejo. Né? A gente está falando de quantas vagas, mais ou menos? A gente está falando de mais ou menos 700, 800 vagas, mais ou menos, de crianças que hoje a gente precisa abrir vagas. Lógico que a gente tem algumas escolas para serem entregues agora, no final do ano, algumas obras para serem retomadas, prédios que nós desapropriamos devem abrir mais novas vagas. Então, somando todas essas ações, é justamente para a gente combater esse déficit aí que se alonga. Imagina, desde 2014, o município vem com basicamente esse saldo. Aí o nosso mandato vem com o desafio de zerar essa fila. E aí, com o projeto Mais Creches, a gente acredita que isso seja, sem dúvida, um projeto modelo e que dê funcionalidade, principalmente a agilidade que as mães tanto precisam. Né? Então, e quais são as outras carências, assim, comuns da região mesmo, né, e particulares Bauru, a gente tem um dos grandes desafios nossos. Bauru hoje trata apenas 5% do esgoto. A gente tem uma obra antiga, né, o Brasil tem muitos casos parecidos. A gente trata hoje 5%, então tem uma obra em andamento, que é a concessão da nossa estação de tratamento de esgoto. É uma das bandeiras do nosso mandato, é retomar essas obras. Né, tem obras de escolas e tem a estação de tratamento de esgoto, que é um compromisso nosso de trabalhar para conseguir entregar dentro do nosso mandato. Bauru também tem sérios problemas de infraestrutura. Então, agora nós investimos 20 milhões só na parte de recap dos bairros. Fizemos a liberação desses 80 milhões de reais, que estavam recurso do município que estava depositado por conta de questões do passado, mas o município desbloqueamos esse recurso, são mais 80 milhões que entram no caixa, então a gente vai investir bastante em infraestrutura, esse planejamento de novas escolas, terminar a nossa estação de tratamento de esgoto. Qual vai ser a porcentagem? Aí nós vamos chegar a 100%. O objetivo é chegar com 100% do tratamento de esgoto. Quando eu assumi, a gente tinha uma empresa que mais parava a obra do que ia. E aí a gente para a situação e fala, olha, vamos encerrar esse assunto, né? Vamos tomar as medidas judiciais necessárias e optamos, após uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional,
para fazer a concessão dessa obra. Então, uma parte como se fosse uma PPP, né? Nós vamos conseguir parceria público-privada e conseguir terminar essa obra. A gente está em fase de modelagem agora para entregar a nossa estação. Tínhamos problemas crônicos com falta d'água, em Bauru sempre teve problema seríssimo com isso. Com o planejamento que a gente fez em quase 2 anos de mandato, a gente conseguiu hoje não vivenciar a falta d'água, né? Nesse mesmo período do ano passado, eu estava no meio em pandemia e um caos de falta d'água na cidade. Com o planejamento a gente conseguiu mudar essa realidade. Lógico que ainda temos muito a avançar, mas o saldo já é positivo, né? Porque uma cidade que todos os anos vivenciava a falta d'água, hoje a gente consegue ter esse planejamento sendo de fato executado. Então a nossa realidade é outra. Temos algumas outras, acho que as questões ligadas à infraestrutura são as que nós mais vamos investir nos últimos anos. Saúde também, o Hospital das Clínicas, que eu comentei agora há pouco ficou com algum vocês. legado da pandemia? Incorporaram leitos? O legado da pandemia foi a abertura definitiva do Hospital das Clínicas, né? Eu fui uma das prefeitas fui incisiva, eu falava sempre assim, a Suelen briga com o governador de vez em quando, mas a minha briga principal é que nós tínhamos um Hospital das Clínicas lá, que era um hospital que já estava construído, mas ele só estava para campanha, né? Só ocupava alguns leitos em campanha. E um hospital extremamente necessário para a região, não só para Bauru, mas para quase mais de 60 municípios que acabam usufruindo da saúde em Bauru. Nesse legado, o Estado efetivou a abertura, já começou a abertura definitiva dele, então isso é uma grande vitória dentro do nosso mandato. Lógico que era uma batalha da sociedade, né? Até mesmo os prefeitos que já passaram, da sociedade como um todo, que esse hospital fosse uma realidade. Hoje ele já está sendo, começou a abertura gradativa agora, e aí a gente vai conseguir ter um hospital geral, né? Para resolver não só aquilo que ficou da pandemia, mas atender a carência que a gente tem em outras especialidades. Então esse legado a gente acabou ficando da pandemia, que é a abertura definitiva do Hospital das Clínicas. E além de toda a reestruturação que a gente tem feito na saúde. Eu falo, Bauru tem muitos desafios, tem muita coisa para fazer na cidade. Eu falo, em quase 2 anos de mandato, a gente olha para trás o que a gente conseguiu executar, mas ainda o que a gente precisa fazer lá adiante. Mas com planejamento, uma boa equipe de trabalho, nós temos hoje uma equipe técnica, né? Então isso me ajuda muito a resolver os problemas pontuais. Leis antigas do município que estavam defasadas. Nossa lei de zoneamento é de 88, né? E a gente avançou, enviamos para a Câmara dos Vereadores também essa discussão. E assim a gente vai tratando as questões pontuais da cidade. Vale a pena ser prefeita, tá valendo? Olha, tem dias que são desafiadores, né? Tem dias que eu falo, gente, olha, apresentar jornal é mais fácil, eu brincava, né? Mas na verdade eu olho para tudo que a gente está construindo e por tudo aquilo que a gente planejou e eu sei que vai sair do papel, eu falo, vale a pena. Porque para mim é uma missão, né? Eu falo assim, não tem pessoas que vão cumprir missões em outros países, né, que ajudam a área social, e eu vejo a política como uma ferramenta de transformação. Eu falo, não dá para você fazer tudo, não adianta a gente imaginar que o universo é perfeito. Não é. Os desafios são muitos, porque o ideal seria a continuidade, né, que um começou, vai terminando, e aí a gente tem um planejamento de cidade. Mas a realidade política é diferente. Né? Quando você entra no mandato, você tem uma oposição que vai tentar inviabilizar o seu trabalho para você não alcançar os seus objetivos e assim na próxima eleição ele está lá assumindo a sua cadeira. Então esse vai e volta é um desafio da gestão. Mas quando eu olho para as coisas que a gente está construindo, por exemplo, quando eu olho que a gente conseguiu reduzir em mais de 1 bilhão e 200 milhões uma dívida, né, que ia vir para o município, eu falo, poxa, como valeu a pena, né? Quando eu olho que uma ida a Brasília, né, você pegar um processo nas mãos e ir lá e resolver, você libera 80 milhões para o caixa do município para investir em infraestrutura, passa a valer a pena. Quando você olha que você está conseguindo atender a população como você gostaria, você fala, poxa, está valendo a pena. Lógico, tem muita coisa a ser feita. Eu falo, não tem como. Eu tento não me cobrar muito, porque eu falo, eu estou quase 2 anos de mandato, muitos já passaram antes de mim, poderiam ter resolvido o problema, não resolveram, e agora eu tenho a obrigação, porque eu falo, quem tem cargo tem carga. Não teria como ser diferente. Então, eu sou uma prefeita que eu não tenho dificuldade nenhuma de ser cobrada. Né? Você é favorável à reeleição, Suelen? Olha, eu gostaria de completar os meus 4 anos. Eu gostaria de finalizar os 4 e não tinha, assim, falar... Tem muita Mas você não pensa na reeleição? Não, eu não penso nesse momento. As pessoas falam, acho que você vai pensar lá na frente, prefeito.
Não digo para você, não farei, não vou. Mas é favorável à reeleição, no geral? Eu acho que a gente seria interessante se tivesse uns 5 anos, né? A gente pudesse ser 5 anos de mandato. Porque aí eu acho que dá você construir. Eu falo sempre, a receita é básica. No primeiro ano você descobre a prefeitura, você conhece a máquina. No segundo você decide aquilo que você vai de fato fazer com cada pasta, com cada secretaria. No terceiro você coloca para executar e no quarto você entrega. E aí no quinto você ia usufruir um pouco mais, né, do que você construiu. Mas eu acho que seria muito mais fácil, né? 4 anos passa rápido demais. E seria para mim fundamental se tivesse 1 ano a mais, 5 anos aí. Porque a reeleição acaba que no terceiro ano de mandato já estão pensando na reeleição. Sim, né? A oposição, e daí tem que fazer todas as parcerias. Então já começa, você já não tem que pensar só no mandato, você tem que pensar, e agora, eu vou para a reeleição ou não vou? Sim. Né? E eu acho que esse é o grande desafio. Mas o pessoal me pergunta, prefeito, você não quer deixar essa obra mais para frente, mais perto para a reeleição? Eu falei, não, eu sou prefeita hoje, nós vamos fazer hoje. Então amanhã, se eu for para a reeleição, as coisas vão acontecer de forma natural. Eu procuro ser assim, então eu não faço planos, eu procuro viver o dia a dia. Eu faço, lógico, um planejamento dentro do meu mandato, deixo as coisas encaminhadas para os próximos que virão, porque eu acho que a minha responsabilidade não é só dentro do meu mandato. Minha responsabilidade é porque tem decisões que eu tomo hoje que elas vão refletir pelos próximos 20 a 30 anos do município. Então eu procuro ter essa responsabilidade. Né? Hoje eu vou executar, vou deixar planejado dentro dos meus 4 anos, mas também vou tomar decisões para que o próximo não sofra basicamente o que eu muitas vezes sofri, né? Assumindo, falo, gente, por que não fizeram assim, né? Por que já não pensaram nisso antes? Mas por que escolheram esse caminho, não esse? Então, acho que essa responsabilidade eu me preocupo em ter. Eu estou nos meus 34 anos e eu falo, são 34 anos, eu estou começando a minha vida política, né? É o início dessa jornada para mim. Eu nunca tinha disputado uma eleição para executivo, eu fui candidata em 2018 a deputada, que é um outro universo legislativo, né? E aí vim para o executivo, fui eleita, então para mim é tudo muito novo, né? O que você gosta mais, executivo ou legislativo? Eu sou mais executivo, me descobri no executivo, né? Eu costumo sempre falar, eu gosto de ver as coisas acontecerem, eu gosto de delegar, eu gosto de ver as coisas se materializando. No legislativo é mais aquela coisa da cobrança, da fiscalização, e eu sou muito mais da execução. Então eu me descobria, eu não sabia até que eu ia me dar tão bem, que eu ia gostar tanto, que seria tão prazeroso como executivo está sendo para mim. Tem seus desafios, lógico, porque nem sempre a máquina me acompanha. Quem trabalha comigo fala, gente, ela não descansa, ela não para um minuto, né? Mas é porque eu quero ver as coisas acontecerem. Então eu sou muito mais do executivo, eu diria para você, do que legislativo. Mas digo para as pessoas, é essencial para os prefeitos a gente ter um legislativo que realmente apoie e seja o braço mesmo. Porque eu falo, muitas coisas vão ser decididas lá. E eu, enquanto prefeita, vou ter que aceitar aqui. Então eu procuro falar isso para as pessoas. Então pense muito bem quem você quer que te represente lá. Então essa eleição que a gente está vendo agora é uma eleição crucial para o Brasil. Para mim, enquanto prefeita, a preocupação com o próximo governador tem que ser grande. Porque eu tenho problemas que são locais, mas Bauru é uma cidade regional. E aí, nesses problemas regionais, eu preciso do governador. Então, a gente precisa dos deputados. Então, essa parceria é fundamental para a gente. Suelen, você falou que você foi algumas vezes a Brasília, encontrou com o presidente Bolsonaro. Sim. Como é que é a sua relação com ele? A gente tem perguntado isso para algumas convidadas aqui no programa, porque, enfim, rotularam uma pecha de misógino, né, de um político que não respeita as mulheres. Como é que é a tua relação com ele? O que você percebe nesse sentido dele, da relação, né, com mulheres? Eu assim, a acolhida que eu tive do presidente, não só me surpreendeu, porque eu já imaginava que ele fosse assim, por ser gente da gente mesmo, né? Ele é uma pessoa que, ele é muito simples. Então, quando eu fui a Brasília a primeira vez, eu achei que eu fosse encontrar inúmeras barreiras para encontrá-lo, né? Eu falo, são tantos municípios no Brasil, Bauru é uma cidade significativa, mas tem tantas outras significativas, tanto quanto, e ele cheio de tantas tarefas. No entanto, o que eu tive foi uma recepção de uma prefeita de Bauru, de conhecer o presidente. Então, o que a mídia narra muitas vezes é muito diferente do que eu vivenciei. E não só comigo, mas eu encontro outras prefeitas, outras deputadas, outras mulheres que são envolvidas com a política, que enxergam de uma forma muito diferente. Então, na verdade, o que eu percebo que a mídia tenta rotular é justamente para ser uma grande campanha mesmo, para a gente voltar ao passado. Porque ela é muito diferente do
do que desenharam por aí. Pelo contrário, a acolhida do presidente, o olhar dele para Bauru, a forma com que me recebeu, a humildade que ele tem. O presidente tem aquilo que a gente tem que ser, a gente tem que ser verdadeiro e franco. Né? E as pessoas estavam acostumadas com políticos que prometem, né? E não falam que às vezes não dá. Né? E eu procuro ser, inclusive, uma prefeita nessa linha de ser muito franca. Olha, se eu conseguir fazer, eu vou fazer. Se não der, eu vou falar não. E as pessoas às vezes condicionam o político a não poder dizer não e a não ser franco. Né? E o presidente é muito franco, ele é muito claro naquilo que ele diz. E fala muitas coisas que são verdadeiras. Então as pessoas às vezes não compreendem essa franqueza, que eu acho, na verdade, extremamente positiva. Por que o brasileiro não gosta mais de ser enganado? Né? A gente fala, o político engana. Porque ao longo dos anos falou, olha, você tem que falar sempre o que o povo quer ouvir. Às vezes o que o povo quer ouvir não é o que você pode fazer. Então, ele ser muito franco, muito acolhedor comigo, né, com todas não só as demandas, mas como pessoa mesmo. Sou extremamente carismática do povo, abraça, conversa com as mulheres. Acho que na verdade, o que desenham eu acho até estranho. Eu falo, gente, de onde é que eles tiram isso? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram esses dias e uma pessoa falou assim pra mim, como que você consegue apoiar um presidente que é contra as mulheres? E aconteceu de eu ter uma foto minha, que eu encontrei ele na Marcha para Jesus aqui em São Paulo, e quando vi, eu abracei o presidente, falei, ô presidente, coisa boa, então bateram a foto da gente se abraçando. Eu só respondi com a foto, falei, esse é o presidente que eu apoio, um presidente que abraça, um presidente que é franco no que fala, mas que sempre respeitou as mulheres, tem uma esposa maravilhosa, a Michelle, super encantadora. Eu acho que o que as pessoas querem criar, na verdade, é que pensa assim, tem gente que quer encontrar problema em absolutamente tudo. Aí não encontra corrupção, não encontra problemas, então tem que achar alguma coisa, né? Tem que procurar alguma coisa para invalidar o trabalho de alguém. Eu acho que essa que é a grande questão. Então falar assim que ele é contra as mulheres, é um negativo contra as mulheres, que são maioria na eleição. Então tudo isso tem um jogo muitas vezes por trás. Mas o que eu encontro, sem dúvida nenhuma, e falo para todas as mulheres que eu encontro, você conversa com o presidente, como que ele é? Eu falei, é uma pessoa incrível. Franco, verdadeiro, gente da gente, né? E eu acho que é assim que o político tem que ser. E qual que você acha que deve ser a tática agora para esse segundo turno, Suelen, para fechar a questão, né? Para arrebanhar aí parte desse eleitorado indeciso? Inclusive as mulheres, né? Que tem uma rejeição. Exato. Eu acho que o principal, eu acho que a gente vai ter que ser um agente de multiplicação. Eu falo por mim, cada pessoa que eu encontro, eu tenho a oportunidade de dizer quem é o presidente. Eu tenho a oportunidade de dizer quem é o Tarcísio. E ao longo dos últimos tempos, muitas das pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, de falar, elas passam a refletir muito mais. Então, acho que agora o nosso poder de multiplicação mesmo, de você ser uma voz, falo, todos os que foram eleitos, né, da bancada do presidente vão ter um papel fundamental, justamente para replicar isso, as coisas boas que o governo já fez, né, quem é o presidente Bolsonaro como família, essas bases e esses princípios, muitos brasileiros também compactuam da mesma forma. Então, acho que essa união é que de fato vai fazer a diferença, porque o nosso desafio é vencer as narrativas. A narrativa que ele não gosta das mulheres, a narrativa de que ele não está pelos menos favorecidos, quando na verdade é um governo que na pandemia atendeu aqueles que estão precisando. Né? Acho que os números demonstram isso. Então, um presidente que enfrentou a pandemia, né, com a verdade, né? Porque a verdade era dita. A gente precisa pensar em saúde, gente, mas a gente também tem que pensar na economia. Porque não adianta pensar na economia vendo depois, porque o depois ele vai chegar. Então essa franqueza dele, eu acho que a gente tem que ser realmente um agente multiplicador e eu tenho muita expectativa nisso. Então eu tenho falado, não só em Bauru, muitos prefeitos que eu tenho ligado, que eu tenho conversado, muitos já se posicionaram favoráveis, mas o nosso objetivo, de fato, é vencer as narrativas que muitas vezes a mídia colocou ao longo dos últimos meses, né? Massacrando mesmo, colocando uma pessoa e um governo que é um governo extremamente técnico. Eu estive em Brasília inúmeras vezes e assim, a abertura do governo federal, a equipe de trabalho que sempre esteve junto com ele, sempre muito resolutiva. Então, acho que o que a gente precisa agora é realmente ser um agente de multiplicação. Aproveitar que esse tempo que a gente tem de campanha eleitoral, de realmente ser essa força. Né? Eu estive com o Tarcísio agora, me coloquei à disposição justamente por isso. Falei, eu quero muito apoiar, porque a minha cidade é uma cidade que
votou no Bolsonaro em grande maioria, votou no Tarcísio, e a gente tem que replicar isso em outros municípios. Lógico, o desafio é você realmente reverter a situação, acho que é possível, mas a gente vai precisar unir as nossas forças e principalmente conscientizar as pessoas que a gente precisa ir para a urna, que agora não dá para ter dois caminhos, né? Não dá para falar, não vou me posicionar, porque o que a gente decide de fato, eu falo, não é só uma eleição, a gente decide de fato os rumos que o país vai tomar pelos próximos anos. Então, se a gente conscientizar as pessoas que você não está indo votar no presidente, você está indo escolher o que você quer para o Brasil, né? Então, acho que essa é a nossa mensagem, que a gente precisa começar a propagar e temos alguns dias aí pela frente para que isso seja possível, para que aqueles que não foram para a urna, você precisa ir. Agora você só tem dois caminhos para escolher, o Brasil ou a esquerda, né? Eu falo sempre assim, é o Brasil ou a esquerda, não tem outro caminho. Nós temos essa possibilidade hoje, então vamos às urnas, quem não foi, vamos ouvir, a gente precisa abrir o olhar, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam muito alienadas naquilo que estão dizendo. Sim. E o que está sendo feito? E na pessoa, é isso que você falou, né? Não é a pessoa, é o que você quer do país. Exato, o que você quer do país. Esse é o principal objetivo. Então, acho que essa vai ser uma tarefa de todos nós, né? Eu sempre escolhi as minhas posições. Desde quando eu fui para as ruas, eu me posicionei, né? Eu não tenho como ser incoerente, as minhas bases são as bases da família. E a gente vai escolher na UMA quem nos represente, não é? Quem que te representa? Essa política da esquerda representa você? Então você vai votar ali no que você quer que te represente. Eu ia te perguntar sobre o público evangélico. A sua mãe é pastora? Minha mãe é pastora. Você também não? Pais. Não, ainda não. Mas você é cantora gospel. Canto já há alguns anos com a minha irmã. Nasci no lar cristão. Canta? Ainda canto. Ainda faço algumas agendas. Lógico que a prefeitura me toma muito tempo. Mas a gente ainda tem os projetos musicais também, tem alguns convites. Então eu vou, intercalo com a agenda da prefeitura, canto. Na minha igreja local eu ministro todos os cultos, né? Então a gente é uma família musical em casa. Minha irmã canta super bem, assim, toca teclado. Gravamos 5 CDs já. Ah, é? 5 CDs. E música gospel? Música gospel. Ao longo foram 5 CDs gravados, mais de 25 anos. 12 anos de idade e a minha irmã 7, nós gravamos o primeiro CD. Já até perdi as contas. E quem compõe as Minha mãe compõe. Tá ali, tá até assistindo a gente nos bastidores. Veio aqui acompanhar a gente. Ai, canta um pouquinho. Canta um pouquinho, nossa, gente. Vai. Tá vendo? Nossa, vou pegar um trecho de uma canção. Deixa eu ver, são tantas. Eu vou pegar um trechinho de uma canção autoral mesmo, da minha mãe e da minha irmã. Tá. É uma canção muito bonita, chama Minha Oração. Vou tentar, hein, gente? Não tava pronta para essa aí. Ninguém me falou que a gente ia cantar. É ao vivo aqui, vamos lá. A canção fala assim, olha. Quero ir mais perto, sentir teu coração. Quero mergulhar mais fundo. Quero ir mais perto, sentir teu coração. Quero mergulhar mais fundo. Me leva em tuas asas, amado da minha alma. Me rendo aos seus pés. Muda o meu eu, transforma minha mente, o meu interior. Me dá um coração igual ao teu. Me leva em tuas asas, amado da minha alma. Me rendo aos seus pés. Muda o meu eu, transforma minha mente, o meu interior. Me dá um coração igual ao teu. É isso, ó, gente. Olha, melhor vocês procurarem nas redes sociais, tá? Só procurar a Suelen e Tainara, que é minha irmã. Que voz! Que eu não estou acostumada, gente. Música. Um segredo aqui pra vocês, eu não tô acostumada a cantar sozinha, porque a gente faz uma dupla, né? Eu e minha irmã. E eu brinco assim que quando eu estou sem ela, eu estou manca, então não consigo cantar sozinha. Mas você procura aí Suelen e Tainara nas redes sociais, essa canção tá nas plataformas digitais, chama Minha Oração. Que lindo! Então eu brinco, o pessoal fala assim, nossa, é o prefeito que canta. Eu falei, eu canto, gente, canto na igreja. E Suelen, falando um pouco, você acha possível trazer o discurso político para dentro das igrejas? Como é que você vê isso? Eu acho que não só é possível, como necessário, né? Eu cresci num lar cristão e, logicamente, que lá no passado, onde se falava assim, olha, cristão e política não se misturam, né? Eu cresci que falavam muito sobre isso.
o que é uma completa inverdade. Na verdade, acho que eu falo que a política é o lugar que o cristão jamais deveria ter saído. É o contrário, porque se você for biblicamente observar, você tem homens e mulheres que governaram, que foram decisivos, que foram líderes, e a gente aprende muito com eles, né? São inúmeros e que a gente pode citar, mas assim, então, quando a gente fala, e eu tenho feito parte dessa geração dentro da igreja evangélica e dos cristãos como um todo, que falam muito sobre isso, principalmente para essa geração mais jovem, né? A política, ela tem que ser discutida. Você tem a opção de escolher do que você vai se alimentar. O que você deseja, né? Você vai num restaurante, você vai num restaurante self-service, você escolhe o prato que você quer. Ou você vai o chamado PF, que o pessoal fala, né? O prato feito. Alguém vem e serve para você. A política é isso, você tem a opção de escolher do que você quer se alimentar, de quem vai te representar. E como a igreja se omite disso, como ela fala, eu não vou discutir. Então, quando alguém fala assim, mas o presidente Bolsonaro tem apoio das igrejas. As igrejas têm a obrigação de apoiar, porque se a gente vai escolher quem vai nos representar, se você fizer uma lista, quem representa mais os princípios que a igreja defende? É o presidente Bolsonaro. Então, quem que eu tenho que apoiar? Para que lado eu tenho que ir? E se você for olhar para a Bíblia, eu falo, você acreditar na esquerda, você defender as pautas da esquerda como uma cristã, você tem que rasgar a Bíblia e falar, olha, então eu não vou seguir os preceitos cristãos. Aí tá tudo bem. Mas a igreja precisa se posicionar. Então, eu quando eu fui para a política, e a gente sempre discutiu isso muito em casa, ao contrário, meus pais sempre falavam para mim, filha, a gente tem que pensar em quem a gente vai votar, a gente tem que se preocupar com o futuro do país, a gente tem que se preocupar com absolutamente tudo. E aí, quando eu decido ir para a política, eu deixo muito claro, olha, eu sou cristã, né, e logicamente vou defender as mesmas pautas, deixo isso muito claro, enquanto prefeita, as pessoas sabem em Bauru que eu tenho os meus compromissos na igreja, as pessoas sabem disso. Então a igreja, ela é decisiva, porque ela é um lugar onde a gente encontra pessoas diversas, né? É ali onde você aprende muito da palavra. Então toda vez que eu vejo alguém falar, cristão não tem que dar opinião, eu falo, não, na verdade o cristão, ele tem que ser aquele que influencia as gerações. Hoje, graças a Deus, você já encontra muito cristão que se envolve politicamente. Fiquei super feliz, o Nicolas foi eleito em Minas Gerais. É um jovem mais votado do Brasil. Deputado mais votado do Brasil, cristão. E não é um cristão que nunca se declarou, um cristão declarado. E eu acho que... E como que a gente vai fazer? Então, vai deixar a esquerda tomar conta porque a igreja vai ser omissa, porque não se mistura, porque não tem que falar de política? Não, a igreja tem que falar de gente, a igreja tem que falar de problemas. A vida é feita de fé, mas ela também é feita de obras, né? A Bíblia mesmo fala. Então, assim, eu tenho fé, eu creio, eu confio no Senhor, eu vou à igreja, eu cultuo, mas o que eu tenho feito pelo próximo? E a política é uma ferramenta que pode ser utilizada para você fazer algo pelo próximo. Você pode fazer, lógico, contribuindo, com assistência, mas você também pode fazer algo pelo próximo se colocando à disposição. Eu sempre falo, a cadeira nunca fica vazia. Na política, as pessoas precisam falar assim, olha, não, a cadeira nunca vai ficar vazia, vai sempre alguém sentar ali. Quem que você quer que sente? Alguém que vai defender as mesmas bases que você ou alguém que depois vai tomar as decisões por você? Então, acho que essa comunicação dentro da igreja, eu não só sou favorável, como eu sempre defendi, sempre vou defender. Eu falo, a política é lugar de discussão, é lugar de decisão, vai definir o futuro do país. E se você, enquanto cristão, não se posicionar, você será posicionado. E provavelmente deixado de lado. Então, agora é a hora. Então, quando eu vejo alguém, por um acaso, defendendo alguém que defende o aborto, alguém que não defende a liberdade, alguém que simplesmente quer que as nossas crianças aprendam na base das ideologias, né? Na base, poxa, não é ser cristão. Então, hoje eu sou muito posicionada e deixo isso muito claro, e desde sempre. Então, a igreja tem esse papel fundamental. As igrejas evangélicas, as igrejas católicas, o cristão, aquele que tem uma preocupação com o futuro. Eu tenho um irmão de 13 anos, uma sobrinha de 8 meses, e vem o Moisés, que minha irmã está grávida, né, do Moisés agora. E é por eles que a gente precisa pensar, pelo futuro, né? Porque hoje a gente consegue se informar, você consegue ler, você consegue procurar informação, mas quando você deixa o seu filho na escola, você está deixando o seu filho na escola para aprender o quê?
né? Então essa é a nossa grande preocupação. E eu falo até mesmo quanto prefeita, eu governo para todo mundo, mas o meu princípio é esse, né? Todo mundo tem direito à assistência, à educação de qualidade, a atendimento no posto de saúde, todo mundo tem esse direito. E eu tô aqui para isso, para governar e para ajudar os menos favorecidos e fazer o melhor com o recurso que me é ordenado, né? A ordenadora de despesas do município sou eu. E eu tenho que aplicar os melhores recursos para que chegue na população. Mas existe aqui uma base e um princípio que não podem ser negociados. Então, acho que a igreja agora, não só nessa eleição vai ser fundamental, como ela tem que se posicionar daqui por diante. São eleitores, né? Muitos falam, não tem que falar de política na igreja. Mas as pessoas que estão na igreja, elas votam, né? Claro. E elas precisam saber quem está votando. Então, acho que vai ser um momento de grande análise, principalmente nesse segundo turno, vai ser fundamental. Que os líderes mesmo, que aqueles que influenciam, que não só o pastor, mas o padre, o jornalista, o dono de uma empresa, existem aqueles que lideram e os que são liderados. Então, os líderes, aqueles que influenciam, eles precisam se posicionar. Não dá para gostar de uma coisa e de outra ao mesmo tempo. Você tem que realmente escolher qual dos dois caminhos que você vai trilhar. Então, eu sou super favorável da política ser discutida na igreja, né, na escola bíblica, como a gente chama, né, nas rodas de amigo, entre os jovens, essa geração tão nova, que também muitas pessoas influenciam, o Bolsonaro não vai olhar para os jovens, né, não vai olhar para a cultura, não vai olhar para... Né, o que é um completo absurdo. Né, são as narrativas. Você sai, Sueli? Você vai ao cinema? Porque você tem 34 anos, você é muito nova, né? Que bom, eu sinto nova ainda, gente. Na verdade, a rotina na prefeitura ela é muito mais intensa. Então, eu procuro ter uma rotina agora um pouco menos, porque a gente vem de um período eleitoral, né, de muito trabalho, mesmo não sendo uma eleição para executivo, eu atuei muito, né, com a minha mãe, com as pessoas que a gente, com a própria base do Tarcísio, o presidente Bolsonaro. Então, assim, a correria foi muito grande. Mas eu procuro sempre ter as minhas atividades. Uma coisa que eu não abro uma igreja, eu estou sempre lá cantando. Para mim é o meu lugar mesmo, onde você sabe que lugar que é seu pessoal. Então, a igreja está sempre na minha rotina. No cinema eu não tenho ido muito, não está dando muito tempo. Mas eu procuro, dentro da possibilidade, de ter essa rotina. Lógico, se eu vou ao supermercado, é prefeito que está passando ali. Então, porque né? o prefeito do interior, né, ele é muito próximo da população. Não é que nem eu aqui. Gosto. Né, em São Paulo você quase não vê. Lá não, né? Eu gosto, acho engraçado. As pessoas me encontram, às vezes, no supermercado, comprando coisas de casa, né? E aí olha e fala, prefeita, já falo... Tem alguma demanda que não foi atendida, já me passa, que a gente já anota aqui, vamos tentar resolver. Então, as pessoas me encontram bastante na rua, eu sou muito presente nas ruas e mesmo na minha rotina. Então, a pessoa vê a prefeita no salão, a primeira vez que tinha uma prefeita mulher em Bauru, né? Historicamente, não tinha tido nenhuma mulher ainda. Então, é muito engraçado, eu preciso ir no salão, ou vai fazer os cílios, ou vai fazer uma unha. A prefeita está ali fazendo unha. Eu falo, a prefeita tem a sua rotina, né? Ali no começo, na campanha, logo que você assumiu, você sofreu ataques racistas, inclusive ameaças de morte. Isso parou? Como é que está essa situação hoje? Olha, nesse nível sim, foi uma questão pontual naquele momento, mas recentemente minha mãe passou por uma situação parecida. As questões, elas vão acontecendo ao longo, né, do processo em si. Tomei todas as medidas necessárias, né? Eu acho que isso que fica até a mensagem para as pessoas, né? Muita gente falou, o que você fez, prefeita? Eu falei, tomei as medidas necessárias para que essas pessoas fossem punidas, mas ainda, de vez em quando, há um resquício ou outro, né? Às vezes um comentário, porque o seu foi velado, né? O da sua mãe foi público. O da minha mãe foi público, exatamente. O meu foi velado, foi mensagens de WhatsApp, e-mail, né, alguns comentários, às vezes que você acha nas redes sociais. E houve um processo de investigação com conclusão, Sueli, no seu caso? O Ministério Público está apurando esse último, né, o primeiro deles, né, que inclusive envolvia uma pessoa da cidade que tinha até um certo conhecimento entre os servidores públicos na época. Então, os processos estão para ser finalizados. Recentemente, eu recebi uma ligação acerca disso também, e eu tenho adotado essas medidas, né, de realmente aquilo que foge do respeito, a gente entra com as medidas cabíveis para que isso seja resolvido. Acho que a gente não pode se silenciar diante disso. Da minha mãe já foi mais público, né, foi algo específico, foi numa rádio local, né? Numa rádio local, enfim, nós estávamos juntas, algo muito
que a gente anda muito juntas, né, assim, mãe e filha para todos os lugares. E nós encontramos esse jornalista nos corredores de um evento. Eu cumprimentei, ela não tinha nem reconhecido basicamente ele, mas mesmo não reconhecendo, a gente sai cumprimentando, né, todo mundo. E no dia seguinte ele fez um comentário na rádio, falou, encontrei a prefeita, a mãe dela, e nossa, a mãe dela estava lá com aquela carapaça, uma coisa ruim de se ver, não sei se é peruca que ela usa, alguma coisa. E eu fiquei muito chocada pela posição. Tomamos todas as medidas necessárias, judiciais, para ela, logicamente, que foi algo que a gente não compactua, né? E houve uma grande comoção local de muitas pessoas que viram a situação. E tomamos as medidas necessárias. A gente espera que a justiça seja feita, acho que essa é a melhor resposta. Não pediram? No segundo dia, ele fez um pedido de desculpas acusando politicamente, né? Aí quando as coisas foram piorando para ele, perda de contratos, né? Aí ele perdeu o contrato com a rádio? Perdeu contratos que ele havia de outros trabalhos paralelos. Aí depois, no terceiro dia, aí que ele veio, gostaria de pedir desculpas, não foi? Mas aí aquela desculpa, quando ela não é feita de forma natural, ela fica muito clara. Então as medidas judiciais foram tomadas, ela, como uma mulher forte, corajosa como eu assim, ela falou, vou ser, de certa forma, um potencial para outras mulheres. Eu não vou, vamos seguir a vida, vamos fazer a nossa parte judicialmente, deixar exemplo para outras mulheres, né, para que as mulheres também tenham a mesma posição de correr atrás dos seus direitos. Acho que o melhor lugar é exatamente esse, porque quando a pessoa é punida por um erro, ela aprende a não fazer mais. Então acho que esse foi o recado principal que foi deixado. Então vencemos essa fase. Lógico que no dia seguinte foi lamentável, a gente nunca espera, né? Que numa época como nós estamos, que você age de acordo com aquilo que você é. Então eu jamais me imaginaria questionando alguém pela pele ou pelo cabelo ou por qualquer outra coisa que seja. Então você jamais imagina que numa época como nós estamos, alguém vai se referir a você com alguma palavra pejorativa, né? Você não imagina. Mas ainda tem gente que precisa aprender muito na vida, né? Acho que depois dessa, acho que ele vai aprender a respeitar um pouquinho mais. E assim a gente vai vencendo. Gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, infelizmente, nosso tempo acabou. Espero que você tenha gostado, Suelen. Muito bom, prazer enorme, gente. Que delícia estar com vocês, uma honra imensa. Duas mulheres incríveis que eu admiro. E eu acho que para mim está sendo não só uma honra, né, mas me coloco sempre à disposição. Muito bom falar um pouquinho do governo, do que a gente tem feito em Bauru, dos nossos desafios, falar um pouquinho desse momento político que é tão importante para o nosso país, né, que eu espero que a gente encerre esse ciclo desse ano com vitória do Brasil, né, vitória das famílias. Esse é o meu desejo, é por isso que eu tenho trabalhado muito e ter a oportunidade de continuar fazendo meu trabalho em Bauru, que é uma coisa que eu amo. Eu vejo como uma grande missão e espero deixar um bom legado aí para essa geração nossa, né? A geração de mulheres que se posicionam, que buscam o seu espaço e que são felizes, né? Acho que esse que é o principal objetivo, né? Parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Pela sua voz. Obrigada, gente. A primeira vez que eu canto assim, ainda inédito aqui no programa. Viu? Geralmente eu venho só falar da política, do mandato, mas é muito gostoso. Eu falo, a Suelen tem esse conjunto, né? A música faz parte, eu brinco. De vez em quando eu saio cantarolando ali na prefeitura. Eu falo, a prefeita tá animada hoje, né? Quem canta, seus males espanta. E assim a gente vai. E o pessoal que me acompanha nas redes também estou à disposição. Assim a gente vai acompanhando um pouquinho do nosso trabalho, né? E os desafios sendo vencidos todos os dias. Deixo, inclusive, uma mensagem para muitas das mulheres que acompanham, né? O quão importante é nós nos posicionarmos. Acho que essa posição é ser quem a gente é, ter força, ter coragem, de conquistar aquilo que a gente tanto deseja. Eu saí de 1% de intenção de votos e era realmente a que estava no escanteio ali. Que não contavam com a minha vitória ali. Mas Deus tinha seus planos, a população desejou e nós chegamos à Prefeitura de Bauru. Temos sim muita coisa para fazer, há muito a ser feito, mas há muito também já sendo executado. Então, que muitas mulheres corajosas tenham força, coragem, garra para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E eu desejo, se Deus quiser, no fim dessas eleições, que o Brasil vença, né, o nosso país, pela família, né, para que a reeleição do nosso presidente, temos nosso Tarcísio como governador. Deixo um abraço, inclusive, para o Tarcísio, para o nosso presidente Bolsonaro, para o astronauta Marcos Pontes, que é o nosso senador, né, senador de Bauru ali. Então, temos a grata alegria
de ter essas parcerias sendo possíveis esse ano de 2023 em diante, se assim Deus quiser. Obrigada, foi um prazer, viu, gente? Um beijo para cada um de vocês e até mais. E para você que chegou até aqui, o nosso muito obrigada. A gente te espera toda terça-feira às 8h30 da noite no canal da Revista Oeste, aqui no programa As Liberais. Até a próxima.